Fala pessoal, vamos começar aqui a quarta aula do curso completo. Então, só recapitulando aqui, na última aula a gente parou no Spanitree, se não me engano. E esse curso, galera, ele vai ter entre 30 e 40 aulas. Eu ainda não sei ao certo porque eu ainda estou dividindo as aulas e tal, mas eu espero que fique entre 30 e 40 aulas, tirando as aulas que serão as aulas práticas. Tranquilo? Então vão ter os vídeos das aulas práticas que são separados aqui do, ser tipo um adendo do curso completo. Então aqui hoje a gente vai falar de VLAN, as Virtual Local Area Network, né? Em uma mesma rede comutada temos um único domínio de broadcast. Então, em uma rede, né? Naquela rede a gente tem um domínio de broadcast. Então, se eu propagar um broadcast naquela rede, todo mundo daquela rede vai escutar aquele broadcast. Quanto mais uma rede cresce, maior o volume de frames broadcast. Então, a gente está falando de frame aqui, a gente está na camada 2. Então, o VLAN é uma funcionalidade da camada 2. Lembra da aula 2, se não me engano, que a gente falou de PDU, Protocol Data Unit, que a gente falou naquela aula do Modelose, a gente falou de o PDU da camada 4, o PDU da camada 3 e o PDU da camada 2. A gente falou de segmento, a gente falou de pacote, a gente falou de frame. Olha aqui o frame aparecendo de novo. Maior o volume de frames broadcast, né? Maior a quantidade de broadcast. Cada elemento da rede consegue enxergar todos os demais. Então, se eu mando um broadcast naquela rede, todos os dispositivos daquela rede vão receber aquele frame, né? Broadcast é um para todo mundo, né? Solução desses problemas é a divisão da rede em redes menores. Então, como assim solução do problema? Por que um domínio de broadcast grande é um problema? Então, vamos pegar aqui um exemplo. Vamos pegar o exemplo aqui de uma aula. Aqui eu tenho um auditório gigantesco onde está tendo uma aula. Então vamos pegar aqui que tem um professor lá na frente e ele está falando, né? Está gerando um broadcast, todos os alunos estão escutando. Mas uma sala desse tamanho, qualquer ruído, qualquer coisa que acontecer, qualquer outro broadcast, qualquer outra pessoa falando ao mesmo tempo que o professor, eu vou ter uma experiência ruim nessa aula. Essa aula vai ficar, se todo mundo começar a falar ao mesmo tempo, vai ficar insuportável. Então como é que eu tento resolver isso, né? Uma maneira fácil de resolver isso é dividir esse auditório em dois. Então agora eu vou ter dois domínios de broadcast. Vou precisar de dois professores, né? Ou o mesmo professor vai dar aula em períodos diferentes, não sei. Então aqui eu estou resolvendo esse problema dividindo essa sala, dividindo esse domínio de broadcast. Quanto mais eu divido, eu estou fazendo aqui agora, tem uma divisão aqui em 4, quanto mais eu divido, melhor provavelmente vai ser a qualidade da minha aula. Por quê? Eu não consigo controlar 500 alunos, mas eu consigo controlar 50, 40, 30. Quanto menor, melhor vai ser a quantidade da aula. Beleza? Então, nesse exemplo aqui, o que eu fiz foi dividir, né? Então, a gente dividiu em 4 ali. Logo, se eu dividir essa sala em 4 salas diferentes, um broadcast gerado numa sala não vai influenciar numa outra. Lembra que essa sala agora está cercada por paredes, né? Então, não adianta eu gritar lá dentro que a outra sala não vai escutar. Quem vai escutar é só a minha sala. É assim que funciona com redes também. Então, um broadcast gerado dentro de uma rede não propaga para outra rede. É por isso que a divisão das redes acontece, beleza? Para eu ter comunicação entre essas redes diferentes, eu preciso de um dispositivo que liga redes diferentes. Esse dispositivo não é o switch, esse dispositivo é o roteador, beleza? Então, quem faz a ligação de redes diferentes é o roteador. O roteador pega o frame o pacote que está sendo gerado em uma rede e propaga para uma rede diferente, mas ele não propaga broadcast. O roteador, então, ele não propaga broadcast. O roteador só propaga unicast, beleza? Então, por exemplo, nesse exemplo dessa sala, se eu quiser falar, se eu estou na sala da esquerda e quiser falar com a sala da direita, eu tenho que sair pela porta, ir lá na sala da direita, entrar pela porta da sala da direita e falar. Não adianta eu gerar um broadcast da minha sala que o pessoal da outra sala não vai escutar. Esse ato de sair pela porta da minha sala é a mesma coisa quando eu tenho um gate, um default gate na minha máquina. Quando eu tenho um default gate na minha máquina, se eu precisar conversar com outra rede, eu saio pelo default gate que está cadastrado na minha placa de rede, beleza? A gente vai ver mais sobre isso quando a gente estiver falando de roteamento. O que você tem que entender agora é por que domínio de broadcast muito grande é ruim
E por que que eu segmento o domínio de broadcast? Virtual LAN. Então, quando eu divido a minha rede em várias redes diferentes, um método, um jeito fácil de fazer isso é criar VLAN. Então, eu não tenho uma rede separada fisicamente, né? Eu tenho agora domínios lógicos definidos em switches. É como se naquele auditório lá, em vez de dividir fisicamente o auditório, eu tivesse pessoas que tivessem um ponto no ouvido que só escutasse um professor e o que ela falasse não influenciava nos outros alunos. Então, eu não tenho mais a definição física, eu tenho a definição lógica, beleza? É uma forma de conseguirmos segmentar um grande domínio de broadcast, né, uma Local Area Network, sem a necessidade de utilizarmos um elemento de camada 3. Então a VLAN atua puramente na camada 2. Se eu dividir em VLANs diferentes, uma VLAN não conversa com a outra. Máquinas associadas a outras VLANs não terão acesso a esses frames, mesmo que estejam fisicamente conectados ao mesmo switch. Então, mesmo que eu tenha um switch físico único, se eu dividir isso em VLANs diferentes, uma VLAN não conversa com a outra. Benefícios alcançados com as VLANs. Segmentação de domínios de broadcast, então eu quebro o domínio de broadcast, eu diminuo o broadcast naquela rede. Agrupamento lógico de usuários e recursos, então eu posso ter um grupo, eu posso criar uma VLAN para o RH, uma VLAN para TI, uma VLAN para financeiro, uma VLAN para o data center. Então uma rede não conversa com outra. Isso pode me dar uma característica de segurança, né? Flexibilidade e escalabilidade, então eu posso criar diversas VLANs na minha rede, né? E não precisa ficar comprando equipamentos específicos para cada rede. No mesmo switch eu posso ter lá quantas VLANs eu quiser. Melhor desempenho e gerenciabilidade. Como não preciso ficar dividindo a minha rede fisicamente, eu tenho uma maior gerenciabilidade, né? Eu tenho um cadastro lógico lá das VLANs e consigo gerenciar isso de melhor forma. Melhor segurança e controle, eu já falei aquele ponto lá de dividir a rede do pessoal de data center, da operação, enfim. E desempenho é porque ele quebra domínio de broadcast. Logo, se eu quebro o domínio de broadcast, lembra do exemplo da sala. Se eu tenho uma sala com muita gente gerando broadcast ao mesmo tempo, eu vou ter um desempenho ruim. Mas se nessa mesma sala eu diminuir o tamanho dela e tiver pouco broadcast, a tendência é o desempenho melhorar, beleza? Identificação de VLANs. Então vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho esse switch aí, nessa portinha dele eu estou criando essa VLAN vermelha. Então tem outra VLAN vermelha e agora eu crio uma outra VLAN que vai ser essa VLAN amarela. Eu vou ligar as máquinas nessas portas que estão associadas com essas VLANs. Então eu tenho a VLAN vermelha e a VLAN amarela. Se uma máquina da VLAN vermelha gerar um frame de broadcast, só quem está na VLAN vermelha que vai conseguir escutar. Então quem está na VLAN amarela só escuta quem for VLAN amarela. Vamos colocar um outro switch aqui agora. Nesse switch vai ter VLAN vermelha e amarela também. Mas agora eu quero que o pessoal que está na rede vermelha do primeiro switch, do switch de cima, converse com quem está na rede vermelha do switch de baixo. Como é que eu faço isso? Eu tenho que conectar os dois switches, né? Mas em qual cor essa porta aí do switch tem que estar? Vermelha ou amarela? Qual deve ser a cor dessas portas aí que interligam esses dois switches? Se eu colocar na cor amarela, só quem vai conseguir falar entre os dois switches é amarelo, beleza? Então, se a máquina ali de cima gerar um broadcast, quem vai receber esse broadcast é a máquina que está lá em cima e a máquina que está lá embaixo na VLAN amarela. O pessoal da rede vermelha não recebe esse frame, beleza? Por quê? Amarelo só conversa com amarelo. Seja broadcast, seja unicast, beleza? Eu tenho a rede dividida. Se eu colocar essa porta na rede vermelha, quem conversa é só a rede vermelha, beleza? Porque eu tenho o mesmo problema ali na amarela. Agora essa porta só fala vermelho. Então como é que eu faço para resolver esse problema dessa porta que interliga os dois switches? Porque se ela falar só em uma rede, para mim não adianta. Eu vou ter que ficar conectando porta uma para cada rede. Se eu tiver 1000 redes, eu vou gastar todas as portas do switch só conectando. Uma em cada rede. Então uma coisa que eu faço é colocar essa porta nas duas redes. Então essa porta que interliga os dois switches, a gente chama ela de porta de transporte, porque ela transporta mais de uma VLAN, beleza? E as portas que conectam diretamente
A máquina, a gente chama elas de porta de acesso, porque elas estão de cara com o cliente, beleza? Elas só transportam uma VLAN. Então, o conceito que a gente aprendeu aí, porta de acesso transporta uma VLAN. Porta de transporte transporta várias VLANs, beleza? Identificação de VLAN. A gente falou da porta de acesso, em inglês Access Port, geralmente portas conectadas aos dispositivos finais, computador, impressora, servidoras, etc. Pode ser associada a uma única VLAN, então uma porta de acesso só pode estar em uma VLAN ao mesmo tempo. Dispositivos conectados à porta de acesso não conseguem se comunicar na câmara de enlace com dispositivos em outras VLANs. Então, o caso que eu já falei, VLAN vermelha não conversa com VLAN amarela. Porta de transporte, ou trunk port, normalmente utilizada em uplinks entre switches. De forma simplista, seria como associar uma única porta a várias VLANs simultaneamente. Então, esse é o papel da porta de transporte: encaminhar não só uma VLAN, mas várias. Tipos de associação VLAN. A gente pode ter uma associação criada manualmente, que a gente chama de modo estático, ou podendo associar uma VLAN a uma determinada porta de forma dinâmica, por meio de um servidor centralizado que mapeia determinadas informações a determinadas VLANs. Então, eu posso ir em cada porta e falar que aquela porta é na VLAN amarela ou VLAN vermelha, ou eu posso ter um servidor que, quando uma máquina conectar nessa porta, esse servidor vai saber se essa máquina é da VLAN vermelha ou da VLAN amarela, através do MAC address dessa máquina. Esse modo de associação dinâmica é muito pouco utilizado, viu, pessoal? Mas pode ser que esse tipo de coisa caia na prova. Na associação dinâmica, requer um servidor VMPS VLAN Manager Policy Server, que é simplesmente o servidor onde eu vou colocar os MAC addresses lá dos clientes e, de acordo com o MAC address do cliente, eu vou associar aquela porta a VLAN X ou Y. Útil em redes com alta mobilidade dispositiva. Então, numa rede que eu mudo muitas máquinas de lugar, pode ser que isso tenha algum sentido, mas eu nunca utilizei. É possível associação de VLANs específicas a endereços MAC, protocolos, aplicações e até login do usuário. Então, eu quero que o pessoal do RH, quando loga na máquina, ele já pega a VLAN do RH. O pessoal de TI, quando loga na máquina, ele já pega a VLAN de TI sem ter que fazer nenhuma alteração, beleza? Frame Tagging. Então, o processo de identificação de frames, frame tagging, insere no cabeçalho do frame Ethernet um campo que permite essa identificação, o VLAN ID ou o VLAN Color. Então, o identificador da VLAN. Este campo adicional é inserido apenas quando o frame precisa ser encaminhado através de uma porta de transporte e é removido assim que o frame chega a uma porta de acesso. Como assim? Eu tenho ali aquele link de transporte, que a gente já falou que eu coloquei ele como preto, porque ele vai passar todas as cores, né? Todos os IDs. Então eu tenho a máquina amarela aqui, ela está gerando um frame. Nota que esse frame aí, que está na VLAN amarela, ele não recebe nenhuma etiqueta quando ele sai do computador. E nem quando ele atravessa uma porta de acesso, que é a porta que vai para o cliente. Porém, quando ele chega numa porta de transporte, quantas VLANs a porta de transporte pode passar? Várias. Como é que do outro lado, o outro switch vai identificar que esse cara veio da VLAN amarela? Se eu não colocar nenhum identificador aqui, quando ele atravessar um link de transporte, ele não vai conseguir fazer isso. Então aqui eu coloco um tag, uma etiqueta, uma cor, que é essa identificação aí que eu acabei de colocar, essa identificação amarela. Então esse frame vai ser passado para o próximo switch, e esse switch vai falar, ah, esse cara quer chegar na máquina amarela, então vou mandar ele para as portinhas onde tem máquina amarela, e encaminha o frame. Mas antes dele encaminhar um frame, ele tira a informação da cor da VLAN, do ID da VLAN. Então a máquina final nem sabe que tem uma informação de VLAN, beleza? Então a máquina lá vai chegar a corzinha, o frame direcionado para ela. Então o que tem que ser importante aqui, o conceito é que o VLAN ID e o frame tagging só é adicionado no frame quando eu atravesso uma porta de transporte. Quando eu estou ali só na porta de acesso, não é colocada nenhuma informação sobre a VLAN, beleza? Isso costuma cair muito em prova. Dessa forma, as máquinas finais não recebem frames com este campo adicional, não possuindo nenhuma informação sobre qual VLAN pertence. Então isso para o usuário é transparente. Ele não sabe qual VLAN que ele pertence, beleza? Quem sabe isso vai ser o pessoal de TI. Continuando aqui com o frame tag, o campo de identificação adicionado ao frame original tem um tamanho. Então aquela etiqueta que a gente colocou, aquele tag que a gente colocou, aquele color que a gente colocou,
Ele tem um tamanho, ele pode fazer com que o frame ultrapasse o tamanho de 1518 bytes definido pelo padrão Ethernet. Então o MTU é de 1500 bytes. Só que quando eu estou falando de Ethernet, tem 18 bytes ainda do cabeçalho do frame, da camada 2. Se eu adiciono aquele tag lá ainda, eu estou adicionando mais 4 bytes. Então se o switch não suportar essa adição de mais 4 bytes, ele vai achar que aquele frame não vai compreender a modificação e vão pensar que o frame não está íntegro e vai descartar. Então isso acontece só em switch muito antigo. Hoje em dia isso é muito difícil de acontecer, mas pode cair uma questão dessa na prova de certificação, beleza? Então você tem que saber que aquela etiqueta, quando eu atravesso um link de transporte e eu tenho que colocar aquela etiqueta de identificação da VLAN, aquela etiqueta tem um tamanho. E se o switch não estiver preparado para interpretar aquele tamanho, ele vai descartar o frame, beleza? Então aqui eu tenho um outro conceito também importante que o pessoal gosta muito de cobrar em prova, que é VLAN nativa. VLAN que não precisa ser identificada, ou seja, frames originados nessa VLAN não precisam ser tagueados quando atravessam um link de transporte. Então VLAN nativa, galera, eu tenho aqui uma maquininha, ela está aqui com esse cabo cinza. Ela não participa nem da VLAN vermelha, nem amarela, não participa de nenhuma VLAN. Então se ela não participa de nenhuma VLAN, o switch automaticamente toma uma decisão e fala que quem não participa de nenhuma VLAN é da VLAN nativa, beleza? Então, sempre em mente, quando eu não coloco nenhuma VLAN na porta, não especifico qual VLAN que aquela porta vai ter, o switch toma uma decisão para mim, fala que esse cara vai estar na VLAN nativa. E qual que é a VLAN nativa? Depende. Por padrão, a VLAN nativa é a VLAN 1, beleza? Mas eu posso mudar isso. Então aqui, se chegou um frame aqui e ele veio da VLAN nativa, o switch não coloca nenhuma informação, ele não adiciona mais aquele campo do ID, ele deixa sem ID. Então vai atravessar o link de transporte sem ID nenhum. Vai chegar lá do outro lado, esse cara vai ser encaminhado para a VLAN vermelha ou amarela? Para nenhuma das duas, ele vai ser encaminhado para a VLAN nativa desse switch. Então, por exemplo, se no switch de baixo a VLAN nativa é 1, quando esse frame atravessar a porta de transporte e chegar no outro switch, e no outro switch a VLAN nativa for 20, esse frame vai ser encaminhado para a VLAN nativa 20. Então, no de cima a VLAN nativa é 20 e no de baixo é 1. Se as VLANs nativas forem diferentes nos dois switches, a gente vai ter um problema. A gente vai ver quando a gente fizer a prática, é que o tronco não vai subir, essa porta de transporte não vai subir. Então a VLAN nativa tem que ser igual nos dois switches, justamente para evitar que no switch de baixo a VLAN nativa seja 1 e no switch de cima seja outro, por exemplo. Então vai dar um problema na minha rede. A gente vai discutir mais esse problema quando a gente fizer a prática, beleza? Então o que a gente tem que saber por enquanto é que a VLAN nativa, quando atravessa um link de transporte, ela não recebe o tag, não recebe o Caller ID, não recebe identificação, beleza? Esses nomes é o mesmo nome é a mesma nomenclatura, né? Para a mesma solução, esse Frame ID, tagging, Caller ID, etiqueta, identificação, é a mesma coisa, beleza? Caso seja alterado em algum equipamento, essa alteração deve ser replicada para os demais, caso contrário teremos problema. Todas as portas inicialmente estão nessa VLAN, então se eu não configurei nada em nenhuma VLAN, essa VLAN 1, que é a VLAN nativa, vai ser a padrão em todas as portas. Métodos de identificação de VLANs. Então essa etiqueta, tem dois tipos de etiqueta. Tem a antiga, que é a ISL, que não é mais cobrada no CCNA, que é um padrão proprietário da Cisco, e tem o DOT1Q, 802.1Q. Decorem isso aí, galera. DOT1Q é o padrão de marcação utilizada quando eu tenho VLAN atravessando links de transporte. É um padrão adotado pelo I3E, altera o cabeçalho original inserindo a informação sobre a VLAN. Então, simplesmente o que ele faz é adiciona um campo lá no padrão Ethernet, no cabeçalho, adicionando informação sobre a VLAN, beleza? Roteamento entre VLANs. Então, se eu falei que a VLAN vermelha não conversa com a amarela, se eu quiser que a VLAN vermelha converse com a amarela, eu preciso de um dispositivo para fazer essas duas redes se comunicar. Então, dispositivos nas mesmas VLAN estão no mesmo domínio de broadcast, na mesma rede e, portanto, podem se comunicar. Dispositivos em VLANs diferentes não se comunicam. Como fazer para que VLANs diferentes se comuniquem? Então, a gente tem esse cenário aí, a gente tem a VLAN amarela e a VLAN vermelha.
VLAN vermelha só comunica com VLAN vermelha, VLAN amarela só comunica com VLAN amarela. Se eu quiser que essas duas se comuniquem, eu tenho que adicionar um dispositivo que liga duas ou mais redes, que é o roteador. Então eu coloco uma porta desse roteador na VLAN vermelha e coloco uma porta desse roteador na VLAN amarela, beleza? Ou posso fazer uma solução também que a gente chama de router on a stick. Adicionar uma porta no roteador, utilizar somente uma porta no roteador e uma porta no switch. Ah, mas como é que essa porta vai estar ao mesmo tempo na VLAN amarela e na VLAN vermelha? Do mesmo jeito que a gente tem esse link de transporte aí embaixo. A gente vai criar um link de transporte entre os roteadores. A partir do momento que eu tenho o roteador que liga, que ele conhece a rede vermelha e amarela, eu consigo fazer a rede vermelha conversar com a amarela. Primeiro ponto é, roteador propaga broadcast? Não. Equipamentos de camada 3 roteadores não propagam broadcast. Então, se a máquina da esquerda gerar um broadcast, quem vai receber esse broadcast? Somente as portas que estão na VLAN vermelha. Assim como as máquinas que estão na VLAN amarela, se gerarem broadcast, quem vai receber o broadcast é só quem está na rede amarela. Agora, se eu quiser mandar um unicast para quem está na VLAN vermelha, eu consigo, porque o roteador propaga unicast. Ele só não propaga broadcast, beleza? Esse cara conhece a rede vermelha e amarela. Ele trabalha na camada 3, porque ele é um roteador, beleza? A gente tem aí um outro conceito também, que é o VLAN Trunk Protocol, criado pela Cisco para gerenciar e manter consistência de todas as VLANs configuradas na rede. Então, por exemplo, no switch 1, eu criei a VLAN amarela. No switch 1 também eu criei a VLAN vermelha. Só que eu tenho que entrar no switch 2 e criar a VLAN amarela e criar a VLAN vermelha também. Então eu tenho que fazer isso em todos os switches da minha rede. Isso é trabalhoso. É por isso que a Cisco criou esse protocolo. Esse protocolo, eu crio a VLAN em um switch só e ela propaga para todos os outros switches. Então, o domínio VTP nada mais é que um conjunto de switches que trocam informações de VLANs. Teremos um switch que fará o papel do VTP Server, que será o servidor onde eu vou criar as VLANs, e o resto são os clients, que recebem as informações do server e não pode adicionar nem alterar as VLANs. Então, eu tenho um ponto central que eu crio essas VLANs e esse cara propaga essa criação para outros switches. Um switch poderá tocar frames VTP apenas com outros switches configurados no mesmo domínio. Então, cria um domínio lá, domínio Gustavo Calau, e todo mundo que estiver nesse domínio Gustavo Calau vão receber as VLANs que foram criadas no VTP Server. Frames VTP contém várias informações de controle, como domínio, número de revisão e configuração. A gente vai ver isso na prática, a senha do domínio e as VLANs conhecidas. Senhas podem ser definidas para aumentar o controle do domínio VTP, então só entra no domínio VTP quem tiver aquela senha, por exemplo. Todo switch Cisco tem por padrão o protocolo VTP ativado e encontra-se pré-configurado no modo servidor. Então, todo switch que eu compro, por padrão, ele está no modo servidor. Quando o switch em domínio VTP recebe uma atualização com um número de revisão mais alto do que a última recebida, ele sobrescreve seu banco de dados com as novas informações traduzidas. Então, se eu criei uma VLAN no switch, o número de revisão dele é 1. Se eu criei outra, o número de revisão dele é 2. Se eu criei mais uma, o número de revisão é 3. Como eu criei várias VLANs nesse switch, quanto mais VLAN eu crio, maior vai ser o número de revisão. Se eu tenho um switch que tem um número de revisão 1 e chega lá um update de um switch que tem número de revisão 4, ele apaga toda a sua base de VLANs e considera que a base de dados mais atual é de quem tem um número de revisão maior, beleza? Por quê? Porque se eu criei várias VLANs naquele cara, provavelmente aquele cara está com a base mais atual que a minha, beleza? Não é muito utilizado na prática, a rede tem que ser toda Cisco, que é um protocolo proprietário. Vantagens: administração centralizada, controle, consistência de informação. Vamos supor que eu estou com... Por que é perigoso? Porque se eu tiver com o switch lá fora da minha rede, eu estou com o switch lá na minha bancada, configurando ele ou treinando para o CCNA. Eu vou, crio o VLAN nele, ele está lá no modo server, eu adiciono, tiro, coloco o VLAN nele uma porrada de vezes. O número de revisão dele, vamos supor, vai ser 100. E o número de revisão da minha rede que está em produção é 50. Vamos supor que deu uma tempestade e queimou um switch na minha rede que está em produção. Aí eu vou lá, pego esse switch que está na minha bancada, esqueço que ele está no modo servidor e coloco ele na minha rede e está no mesmo domínio que minha rede de produção. O número de revisão dele é 100 e o número de revisão da minha rede é 50. Quem que vai ser
Qual que vai ser as informações de VLAN que vão ser colocadas agora em todos os switches? Vão ser aquele do switch que estava em bancada, que eu fiz um monte de VLAN de teste, que não é nenhuma VLAN que tem na minha rede real, beleza? Então vai apagar toda a informação de VLAN da minha rede de produção. Vai parar a minha rede. Por isso que isso é um protocolo que o pessoal considera ele bem perigoso. Modo de operação do VTP. A gente tem ele no modo server, que a gente já viu. A gente tem ele no modo client, também a gente já viu. Simplesmente o modo server eu configuro, posso configurar as VLANs nele, e o modo client recebe os updates dessas VLANs. Eu tenho o modo transparente, que ele não participa do domínio VTP, porém ele propaga as informações do VTP para um switch que está conectado nele e que participa do VTP. Então ele serve como se fosse um fantasma, né? Os updates passam por ele de forma transparente. E nele eu posso criar ou alterar VLAN, que ele não vai influenciar na minha rede VTP real. Ele é transparente, as coisas passam por ele, mas eu posso modificar ele do jeito que eu quiser, já que ele não participa do domínio VTP. E eu tenho o modo desligado. O modo desligado, se eu tiver um switch que quer participar do VTP, do domínio VTP, debaixo do que está desligado, eu não vou conseguir, porque desligado não participa do VTP, ele não propaga nem recebe updates de VLAN, diferente do transparente. O transparente, ele propaga os updates do server, ele só não participa, beleza? E o VTP pruning é a poda, né? Quando o pruning está ativado, frames com destino a VLANs são apenas encaminhados para switches que tenham portas de acesso associadas àquelas VLANs. Então, se eu tenho um switch lá que tem só a VLAN 50, 60 e 70 e outro que tem só a 60, no switch que tem só a VLAN 60, eu encaminho frames para ele só sobre a VLAN 60. Não preciso encaminhar os frames de todas as VLANs para ele, beleza? Um frame na VLAN 20 não será encaminhado a um switch que não tenha pelo menos uma porta na VLAN 20. Versão 1 e 2 basta habilitar o recurso via switch VTP server. Versão 3 tem que habilitar em cada switch. Próxima aula, galera. Então, a gente acabou essa aula. VLAN é um conceito aí, não é tão difícil. Eu vou ter os labs que a gente vai fazer a prática no Packet Tracer provavelmente. E quando a gente estiver fazendo as práticas, vai ficar um pouco mais tranquilo, beleza? Próxima aula, a gente vai ter nosso David Bach aí, o modelo e a pilha TCP/IP. Obrigado por assistir, galera, e até a próxima aula.